Olá, boa noite, a paz de Deus. Uma excelente noite. Hoje é quarta-feira, dia 4 de dezembro, 4 de janeiro de 2022. Inclusive, eu preciso dar felicitações para uma pessoa ali, não posso esquecer. Já tá de noite já e eu não tinha feito ainda. Mas enfim, mais um vídeo, né? Eu acho que já fiz um vídeo hoje, um ou dois, acho que foi um. E Mas resolvi fazer mais um vídeo, né, para falar uma situação. Né. Hoje eu estava vendo uma pregação online e onde fiquei escutando de longe aqui. Eu estava terminando aqui uns relatórios, que eu na verdade terminei, graças a Deus, né, os relatórios para entregar. Estou guardando aí as fotos, né, que eu mandei revelar. E como é muita foto, aí só vai ficar pronto amanhã. Então, eu estava escrevendo aqui o relatório, um por um, né, e já tinha um rascunho ali do relatório. Aí eu tive que fazer e estava escutando ali, né, uma pregação, no qual fala da, das sociedades secretas, né, a respeito das sociedades secretas. Eu fala de uma forma assim negativa, né? Para que serve? Porque diz que modifica as pessoas e modifica sim as pessoas. Sociedades secretas modifica sim. Até porque eu acho que modificar as pessoas, né? A principal, a, prima, a coisa mais importante para você transformar a vida de uma pessoa é você respeitar a pessoa. Você respeitar, você ser próximo daquela pessoa, tratar aquela pessoa com honra. Né? Por mais que a pessoa tenha erro, que ela tenha falhas, que você também tem. Né? Se você for olhar direitinho, você também tem. Nós somos imperfeitos. Né? Então, se você tratar aquela pessoa com honra, aquela pessoa com respeito, né? Se você der um pouco de afeto para aquela pessoa, se você der um pouquinho de, né, estender a mão para aquela pessoa, né, é um começo para você não, porque nós não temos a condição de modificar ninguém, mas através dessas ações, né, ações e sentimentos que nós extraímos de nós, que nós colocamos, né, compartilhamos com outras pessoas, né, nós podemos fazer daquelas pessoas melhores. Né? Inclusive isso, nós que oferecemos, que doamos isso para alguém, né, somos também imperfeitos. Né? Talvez não tenhamos as mesmas imperfeições daquela pessoa, daquela outra para quem nós estamos compartilhando algo bom. Né? Talvez ela seja mais errante, talvez. Né? Mas nós também somos errantes. Né? E esse ato que nós, né, essa proximidade, essa ligação, esse sentimento, essa doação, né, que nós ofertamos ao outro, né, aquilo também tem o poder, né, de transformar nós mesmos. Né? Ninguém pense que não tem, porque tem sim. Quanto mais você está ligado ao bem, mais o bem você vai praticando para si próprio e para os outros. Né? Quando você é como um vício, né? Um vício no bom sentido, quero dizer, sabe? Se você está ali é, dedicado a fazer o bem, aquilo vai te viciando a fazer o bem. Você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Daqui a pouco você está o seu tempo todo empenhado em fazer aquela determinada ação do bem. Né? E aquilo ali é um vício. Né? E aí não sobra tempo para você. Né? Quando você imagina, tá falando. Quanto mais você olha para você, você fala assim, nossa,
eu estou me melhorando. Outras pessoas começam a te ver também como uma pessoa melhor, né? Então, não é a sociedade secreta, né, que modifica as pessoas. Também não é a igreja que modifica as pessoas, né? A igreja, inclusive hoje nós estamos falando aqui, viu, aqui com um cliente, um pastor, né? A igreja, né, a igreja, um presidente, um governante, enfim, as sociedades secretas, uma instituição, ela te dá as condições, ela prepara as condições para você. Mas quem busca a melhoria é você mesmo, né? É você mesmo. Agora, ninguém vai conseguir, eu acho isso quase que impossível, né? A não ser que seja algo de fachada, algo de fachada, algo ilusório, fantasioso, né? Ninguém que chega aqui um cachorrinho aqui, ó, na porta. Se oferecer uma raçãozinha, uma comida mesmo para ele, um ossinho, dar uma água ali para ele, né? E ele vai ficar ali, ele vai comer, ele vai ficar meio ressabiado, daqui a pouco ele já come até na sua mão, né? Ele vai te, ele vai, ele vai aprender a confiar em você. Quando você falar, ó, sobe, ele sobe. Se você falar, vem cá, ele vem, entendeu? Olha, faz, você, né? Tem uns comandos pro cachorro, né? Ele te obedece. Deita aí, deita, né? Não sai daí, ele não sai. Sai aqui no portão, ou vai ali no mercado, ali na padaria, comprar pão, alguma coisa. Sai e fala pra ele, ó, fica aí, pra ela, né? Fica aqui, a nossa cachorrinha. Fica aqui no portão, não late, não fica. Ela fica deitadinha ali, ó. Deitadinha, esperando no portão. Quando pisa lá na calçada lá, ela já levanta. Levanta, já não sei, deve ser o faro, o instinto, não sei. Ela levanta, já fica esperando. Quando chega, não late. Não late. Quando chega, ela está no portão ali, esperando, em pé no portão, né? Faz uma alegria na hora que entra. Então, isso significa. Mas que tipo de tratamento é esse? É um tratamento de amor, não é? Um tratamento do bem, de fazer o bem, de respeitar o bichinho. Você não pode tratar o bicho como, né, no chicote, na chibata. Não. Não, às vezes a gente às vezes chega e dá mais enérgico com o cachorro, porque o cachorro às vezes precisa, né? Mas gente nem sempre precisa. Às vezes pode ser que precisa gente também, né? Então, mas não é uma coisa que na verdade não precisa tanto disso, né? Então, agora chega aquele cachorro ali no portão e você pica um pedaço de pau lá, chuta, bah, sai daqui, e o cachorro lá que a gente vê, ele é capaz de te morder. Não passa no caminho dele não, que ele é capaz de te morder, né? Então, eu estou dando esse exemplo porque assim funciona dentro da sociedade secreta, dentro das igrejas, dentro de qualquer lugar, onde a pessoa for e lá ela for tratada com respeito, né, com honra, né, honra de irmão, honra de ser seja do que for. Você chegar numa rua, as pessoas te recepcionar, né, as pessoas seus vizinhos, né, você começa a gostar daqueles vizinhos. Se você vê alguma coisa estranha na casa de um vizinho, você corre lá ou liga para ele, porque vida é tão íntimo que às vezes você tem o telefone daquela pessoa para você pegar e ligar e falar, olha, tem gente entrando aí, tem gente fazendo, ó, tem gente na sua porta, não é? Então, isso é um relacionamento que passa a existir, um relacionamento que quando existe, né, os frutos disso é maravilhoso. Você vê alguém tentando roubar o seu vizinho, é a mesma coisa que está roubando você. Se você vê alguém agredindo alguém que você gosta, é a mesma coisa que está agredindo você, né? Então eu quis falar a respeito disso, que diz que e disseste bem uma parte, né? Falou
nenhuma placa é o caminho certo. Assim, não sei se foi com essas palavras. A graça é o caminho da salvação. O caminho da salvação é a graça de Jesus Cristo, né? Deus colocou as igrejas, apareceu as igrejas, né? As igrejas apareceram, é bíblico, está lá, né? E apareceu diversas outras. Motoqueiro, uma barulheira, não é? Entrega o dia inteiro, noite, né? Barulheira essas motos. Podia mudar isso, né? Escapamento mais silencioso. Muito chato esse barulho. Então, tem as igrejas, né? E qual é a diferença de uma igreja, né? Se você está em um determinado lugar, junto a umas pessoas aqui nessa sala, não tem placa nenhuma aqui, nenhuma. Vamos dizer um exemplo, né? Não tem nenhuma placa aqui. Aí junta algumas pessoas aqui e nós aqui vamos falar, junta aqui 10, 15, 20, sei lá quantas pessoas, e nós vamos aqui falar de Deus, nós vamos de alguma forma cultuar Deus. Existe doutrinas, né? Existe dogmas, existe ritos, maneiras de cada igreja cultua Deus da sua forma, né? Isso significa, isso nos prova, né, que a forma que você cultua a Deus, né, desde que não seja algo que implica em algo que Deus não aceita, né, a forma que você cultua a Deus, né, Deus recebe, né? Então vamos dizer que tem aqui umas pessoas aqui, nós estamos aqui e a gente cultua, e a gente se abraça, e a gente se, né, manifesta aqui dentro coisas de Deus, né? E quando a gente sai ali fora, cada um desses daqui, uma reunião, vamos dizer que uma reunião que tem aqui, e nós estamos reunidos e nós estamos manifestando as coisas de Deus, né? Seja um estudo, seja louvores, seja, enfim, isso não importa. Nós estamos aqui cultuando a Deus e louvando a Deus, né? Vamos dizer que seja assim, né? E estamos aqui apenas na intenção de falar com Deus, né? Por Jesus Cristo, que é claro que é assim que eu acredito, né? Através de Jesus Cristo como nosso intercessor. Nós estamos aqui. Não tem placa nenhuma, nunca teve, nunca terá, vamos dizer assim. Isso é hipoteticamente, né? E ali dentro de uma igreja A, B, C e D, com qualquer nome, eles também estão lá fazendo, manifestando a mesma coisa que aqui, né? Porém, eles saem de lá, da igreja, eles são pessoas normais, né? Se vestem saia, vestem. Isso para mim também não importa, né? Isso é claro que tem que ter uma decência. Eu acho que na vestimenta das pessoas há de ter decência, uma decência. A pessoa tem que ser decente, não tem que expor sua carne, seu corpo, né, para ninguém, né? Não tem que ficar marcando, não tem, enfim, tem que ter decência, né? Sai de lá, já nem estão mais com as roupas que estavam lá dentro, né? Já estão com outras roupas, já estão com outra postura, mas os que estavam aqui saíram daqui, né, e mantém aquilo que falou aqui. Quem é que está com... A graça está aqui e está lá, a graça de Jesus Cristo, né? Mas quem é que daqui está saindo? Esse daqui já sai, o fulano, o outro já vai lá, já vai cuidar de um irmão na praça, de alguém que está ali necessitado, o outro já vai carpir o quintal da velhinha lá, que não tem ninguém para carpir, o outro já vai lá ajudar o próximo, estender o braço para o outro, né? Ele leva consigo aquele sentimento, aquelas virtudes fraternais que aqui, né, estavam sendo manifestadas dentro de uma pequena salinha que nem placa tem, né? Estavam manifestadas, eles levam lá para fora, eles levam daqui para cá. Tem muitos que fazem isso, né? Tem gente dentro das sociedades secretas que exercem dessa forma. Tem gente dentro do espiritismo que exerce isso, porém uma outra linhagem, uma outra coisa. Não estou falando aqui que o espiritismo está certo, que está bom, não estou falando nada disso, né? Deixando claro, eu acho que o espiritismo não é
coisa para cristão mexer, não tem nada a ver com as coisas de Deus, né? Eles manifestam uma parte das coisas de Deus, que é a fraternidade, né, de alguma forma, mas não é, Deus abomina isso, abomina, né? Então, mas quem é que está certo nisso daí, né? Na hora de salvação mesmo, quem é que talvez, né? Porque salvação eu mesmo sou, já falei muitas vezes aqui, eu não me vejo assim como um homem que estou ali, ó, eu vou ser salvo. Não faço isso não. Eu não faço isso. Eu estou no caminho de salvação, né? Mas eu tenho muitos erros, muitas falhas, né? Eu tenho muitas falhas, eu reconheço as minhas falhas, os meus erros, os meus pecados, eu reconheço, né? Então, eu espero em Deus, a misericórdia de Deus, né? A ajuda de Deus para que eu possa, de pouco em pouco, conseguir me livrando das minhas imperfeições, né? Deus possa colocar caminhos verdadeiros, né? Caminhos verdadeiros, não chicote, não coloque carrasco na minha vida, não, né? Porque a minha vida já é salgada, já é difícil, né? Não estou precisando de carrasco, não estou precisando, né? Então, que o Senhor coloque os caminhos que possa, de fato, me ajudar para que eu possa ir, né, me livrando das minhas imperfeições, né? Então, é, não me vejo assim como uma pessoa, eu estou salvo, estou não. Tô, se o Senhor quiser me levar lá para o céu, no dia que Ele me vier buscar, né, seja no individual, no coletivo, se Ele quiser me levar lá para o céu, se Ele achar alguma coisa dentro de mim que possa agradar Ele e Ele falar assim, vem, aí sim, né? Porque quem vai decidir isso não é eu, é o Senhor, né? Então eu vejo dessa forma e, e eu sou muito, eu acho que as igrejas, né? Eu acho que eu até falei isso aqui em um dos vídeos anteriores, se não foi o anterior agora. Eu nem lembro qual foi o anterior, para falar a verdade. Mas as igrejas, para mim, elas, dentro da minha opinião, eu posso estar errado, mas eu acho que as igrejas estão perdendo a guia de Deus, sim. Lá ainda Deus opera, eu vou, eu congrego, eu escuto a palavra de Deus. Deus fala comigo. E da mesma forma que fala comigo, fala com muitas pessoas, né? Então Deus ainda opera dentro das igrejas. Mas as igrejas, elas estão se perdendo. Eu acho que ela está perdendo um pouco a guia de Deus. Ela está se distanciando de um caminho, de uma condição que realmente transforma pessoas. Acho que perdeu um pouco, né, a receita, sabe, de como que transforma pessoas. Eu acho que se ficou muitos anos, muitas décadas, muitos tempos, né, pregando a chibata, pregando, né, o castigo, pregando, né, isso, e foi desenvolvendo e foi vieram os métodos, né, de pregação. Nós estamos hoje a gente vê pregações bonitas, né? Bonitas. E tomaram gosto por isso, né? Por pregações bonitas, né? E alguns com algumas eloquência, né? Bonita, né? Eloquência, outros com como é que se diz? Com muita inspirados e pula e faz, e, enfim. E muitos tomaram gosto por isso, muitos desejam ser assim, né? Mas isso virou um sentimento humano, né? Não é mais um sentimento, porque o sentimento de Cristo é o que eu acabei de falar aqui agora há pouco, né? É o amor, é você fazer o bem, né? É você usar os caminhos do bem para poder se lapidar, para você poder transformar o seu interior, o seu sentimento.
o sentimento que por muitas vezes ou sempre te faz errar, te faz pecar, te faz por causa desses sentimentos, por causa de algumas coisas da tua subconsciência, né? Que você tem que tratar isso com bem, com amor. Não tem como tratar isso através da chibata, né? Com um carrasco do teu lado, te batendo. Não, isso não é coisa mais de Deus. Isso pode que num momento, num tempo, serviu, né? Mas não, nos tempos que nós estamos vivendo, isso não serve mais. Veja, a gente se compara hoje com os próprios. A gente compara hoje com a forma que se cuida dos filhos, é a mesma coisa que se cuida da igreja. Hoje é inadmissível hoje bater nos filhos, não precisa mais disso, né? É verdade que por conta dessas modernidades, dessas evoluções, na verdade, de não precisar mais bater em filhos, ser até proibido isso, né? Acontece muita rebeldia, né? O mundo ele começou a se perder um pouco, né? Mas nós somos seres humanos, né? Nós temos consciência, nós temos discernimento, né? O que é de Deus, o que não é de Deus, não é de Deus, né? Então, hoje, para ter um filho, não é por causa do medo, eu tenho medo do meu pai, eu tenho medo da minha mãe, não. Ter um filho, o filho tem que estar, você tem que conquistar o teu filho pelo amor. Você tem que conquistar a igreja, o povo de Deus é pelo amor, né? O que é de Deus vai ser de Deus, o que não é de Deus não vai ser de Deus, né? É o amor, né? A chibata, ela nunca vai levar ninguém para o céu, né? Ela não vai levar ninguém para o céu. Há momentos que talvez precise, casos e casos, uma situação remota, passageira, onde se faz necessário uma correção rápida, né? E aí, talvez, né, o filho chega numa situação e você vai lá com energia com ele, né, no momento, mas aquilo não pode ser uma coisa rotineira, uma coisa que acontece todos os dias, porque aí perde o respeito. E o que acontece hoje dentro das igrejas é isso. A igreja, os pregadores estão perdendo o respeito. Ninguém não respeita mais os pregadores, porque os pregadores não respeitam a igreja, não respeitam o sentimento do outro, né? Hoje se vê as igrejas, né, juntando, é coleta, é dízimo, é isso, é aquilo outro, né? E junta, né? E aí você vê que muitos desses homens vivem em castelos. Tem um aí, né, aqui no Brasil, que ele vive, a casa dele é um castelo. É uma coisa de outro mundo. Os templos dele, acho que até ouro tem lá. Ouro, né? E o povo dele lá, vai lá, o povo passando fome, né? Você vê muitos aí de outras denominações, né, com salários, né? Salários que, nossa, é isso mesmo, né? Andam em carros importados, tudo blindado. Outros de outras denominações por aí, você vai ver a família, estou falando dos líderes, sabe? A família tudo, né? Eu vi um mesmo aí, a família todinha parece que é cientistas, né? Não que é contra isso, não, eu não sei como é que se conquistou isso, eu não sei. Não estou julgando de verdade mesmo, não estou julgando, não estou. Eu estou falando assim a diferença das pessoas, né? O outro, dono de empresas, dono disso, dono daquilo. Então, você vê que arrecada, né? Mas o povo fica numa situação difícil. Às vezes nem uma visita na casa tem. Nem uma visita. Não tem um auxílio diferenciado para as pessoas. É aquele auxílio engessado, sabe? Ó, toma aqui, deu uma cesta básica. As pessoas precisam mais do que uma cesta básica, não é uma cesta básica.
As pessoas estão precisando sorrir, as pessoas precisam ser felizes, né? Então, é claro que as igrejas às vezes não podem dar mais do que isso, né? Não pode, às vezes não tem como fazer mais do que isso, materialmente, né? Materialmente, mas e o ombro a ombro, né? O braço para e o sorriso e a companhia, né? A presença, né? Isso, isso também não pode, né? Então você vê essas coisas que não bate, né? Não bate. Você vê que são coisas que você vê que o povo está ficando para trás, o povo não está, né? O povo existe para somar para eles, né? Para somar para ali, né? Mas ninguém está somando lá para o povo, né? Então por conta disso, por todas essas coisas, a gente vê que as igrejas, para resumir aqui, né? As igrejas, elas estão se perdendo. Ela está perdendo a guia de Deus. Está perdendo a guia de Deus, né? Deus ainda opera, opera. Louco é eu se falar que não opera, sim. Deus me livre de errar contra Deus, né? As igrejas operam ainda assim, mas as igrejas já estão se enfraquecendo por causa desse distanciamento, por causa desse comportamento, né? Dessa visão de que vamos fazer o progresso da igreja. Nós estamos no fim da igreja. Nós estamos no fim, o Senhor está vindo. Agora não é mais expansionismo de igreja, né? Agora é tempo da gente pensar um pouco em manter a igreja, manter o povo da igreja, os irmãos e irmãs, é mantê-los, manter ali salvos, não é pela chibata, não é, é amor, tem que oferecer, né? E não estão entendendo isso. E aí que tá. Lá, por exemplo, se você vai lá no Espiritismo, falo do Espiritismo porque eu tenho o meu irmão mais velho, ele é espírita, líder espiritual. Líder. É coisa grande dele, né? Grande, embora o local dele mesmo não é pequeno, mas tem uma estrutura boa, parece lá. Eu nunca fui lá, nem vou, né? Mas a estrutura dele é boa. Ele é conhecidíssimo, conhecidíssimo. Ninguém tá ruim lá, chama ele, né? Então, e respeitador, amigo de irmãos do ministério da igreja, da congregação cristã do Brasil, amigo de irmãos do ministério, né? Todo mundo gosta dele, todo mundo gosta dele, né? Essa é a verdade, né? Então tá lá fazendo, né? Eu vi isso tem anos. Meu irmão abriu a porta dele, abriu, botou os mendigos para comer na mesa dele, na casa dele. Eu vi com meus olhos. Aos domingos tinha uma campanha lá na Bahia, lá, uma campanha. Ele pegava, saía, ele juntava nota a semana inteirinha, nota fiscal. E no domingo ele ia lá trocar por comida para dar para as pessoas. Para dar para as pessoas, não era nada para ele, né? Nada para ele. Então, tem muita sociedade secreta que está desenvolvendo isso, né? O aperfeiçoamento do homem, né? O aperfeiçoamento do homem, né? Porque entendo eu que não adianta a gente ficar nos bancos de uma igreja, não adianta isso, né? Esse é o caminho? É caminho de Deus, porque ali dentro da igreja A, B, C, D, E, Z, infinito, naqueles bancos ali, Deus vai saber, né? Deus vai saber quais são os verdadeiros corações preparados para herdar a vida eterna. Nós não temos condições de saber quem é que vai herdar a vida eterna. Eu não tenho condição de saber, eu não sei nem se eu vou, eu não sei, né? Ainda mais uma outra pessoa, mas Deus sabe nos corações das igrejas ali. Mas será que é só nas igrejas que esses corações
verdadeiros, esses corações sinceros, né? Com Deus, um coração puro, na verdade. Coração puro. Será que está só dentro das igrejas? Tem gente que nem igreja, nem lugar nenhum vai. E às vezes é pessoas que serão salvas, né? Não estou dizendo que essas pessoas só fica aí na tua casa que você é salvo. Não, não é isso não. Tem os mandamentos, mas o motivo do não cumprimento dos mandamentos está nas mãos de Deus, porque Ele conhece o sentimento daquele que não cumpriu, né? Não só o sentimento, as condições, o entorno da vida daquela pessoa, Deus conhece. Então, eu queria falar muito a respeito disso, né? As pessoas não falam que as sociedades secretas não tem sim, tem sim, né? E eu estou iniciando, estou assim com bastante humildade mesmo, porque eu sou, né? Conheço muito pouco ainda, estou aprendendo, né? Estou aprendendo, mas eu quero fazer o certo. Não o perfeito, porque nem eu sou perfeito, nem você, que ninguém é perfeito, né? Mas eu vou fazer algo que possa, eu quero fazer algo que possa agradar a Deus, né? Talvez não seja no formato, né, mais certo, talvez, né, porque eu também não sei, no formato indicado por Deus, no formato que talvez agrada melhor a Deus, né? Porque às vezes Deus espera de pessoas, sabe? Deus espera, às vezes eu tenho, né, uma relação dentro da igreja, né, eu vivo dentro da igreja, né? E eu sei que Deus se manifesta dentro das igrejas, né? Então, é um lugar que Deus tem uma liberdade. Deus tem liberdade em todo lugar, mas eu acho que Deus ali se achega melhor àquele povo que estão dentro das igrejas, né? E eu sei que Deus se manifesta ali, né? E talvez Deus queria que as pessoas dali, né, fizesse o que algumas sociedades secretas, não estou dizendo que é todas, mas, né, porque eu não conheço todas, né, mas Deus que algumas sociedades secretas de diversos ritos, de diversos tradições, enfim, que algumas fazem, né? Algumas fazem coisas que os religiosos mais conhecidos, porque tem muitas sociedades secretas que os homens que estão ali são religiosos, são homens devotados, homens que têm fé, homens que têm uma crença, uma dedicação às coisas de Deus, né? Muitos em sociedades secretas, para quem não sabe, tem muitos dentro das sociedades secretas, em algumas, que eles são homens de fé. Eles participam lá nas suas igrejas, são homens de fé, homens que têm uma ligação forte com Deus. Muitos, né? Tem muitos que têm uma ligação com o mundo espiritual. Tem muitos que são de espiritismo, enfim, ligado a um monte de religiões. Tem alguma ligação espiritual. A maioria desses que estão dentro das sociedades secretas, de algumas sociedades secretas, muitos que estão ali nas sociedades secretas são envolvidos com o mundo espiritual. Enfim, assim que eu ia falar aqui. A maioria dos que estão nas sociedades secretas, a maioria dos que permanecem, estão ligados com o bem. Não tem como ficar e ser gente ligada com o mal. Não tem, né? Ligado com coisas estranhas, coisas que vai fazer o mal a outra pessoa. Então, pode que não seja perfeito, né? A sociedade secreta pode que não seja, não deve ser, não é perfeito mesmo não, né? Mas tem surtido muito efeito na vida de muitas pessoas,
né? E talvez não existe, eu não tenho uma leitura assim de que as sociedades secretas elas podem acabar. Dizem sociedades secretas, né? Mas na verdade, por que secreta? Não sei, não entendo isso. Né? Falar porque que é secreta, não é secreta, ela só é reservada, né? Então eu não tenho uma leitura de que vai acabar, que pode acabar até, mas não vejo essa leitura. Já as igrejas, as religiões, elas estão. Isso por quê? Porque está se aproximando o tempo de Cristo, o tempo da volta de Cristo, né? E aquele que é de Cristo, ele pode estar dentro da sociedade secreta. Cristo vai levar ele, né? Os que estão dentro da igreja, Deus vai levar. Os que não estão dentro da igreja e não são de Cristo, também vai ficar. Também vai ficar. Então é isso aí que eu queria falar, né? Eu queria falar isso. Acho que é apenas corrigindo, né? Dentro da minha visão. Respeito, né? A pregação, respeito, né? Mas dentro da minha visão, né? Não pode se tratar sociedades secretas assim dessa forma. Não. Não. Eu quando estou aqui fazendo, ela é totalmente cristã. Totalmente cristã, muito alinhado com aquilo que eu já, né? Com aquilo que eu já creio, com aquilo que já o rito praticamente não diferente, mas dentro do cristianismo, né? É o cristianismo. É o cristianismo. Deus vai operar ali, né? Para que nós que se vai ali vai estar mais voltado para estudo, para entender o cristianismo. Não é exatamente uma igreja, as pessoas devem ficar livres para ir para a sua igreja cristã, né? Cristã, né? As pessoas que porventura vão vir, né? Elas vão ficar livres para poder cultuar onde quiser, né? Mas ali nós vamos estudar e manifestar, né? As virtudes, né? As virtudes espirituais no homem, o amor, a fraternidade, o perdão. Nós vamos manifestar a caridade, né? O que nós manifestaremos ali tem que sair para a rua para fazer aquilo lá, né? Para fazer, exercitar aquilo, né? Sobre assim um rígido, né? Mas não é o rígido que eu digo, não é açoite não. Ninguém quer açoitar ninguém, eu não permito isso. Eu não permito isso. Açoite, né? Vamos lá. Aqui, não. Às vezes você pode tratar com energia alguma coisa. Você pode corrigir. Mas você ter próximo as pessoas perto de você, né? Até porque às vezes eu preciso de correção, muitas das vezes. Eu acho que eu sou uma pessoa que preciso muito de correção, né? Mas não, açoite eu não quero ninguém me açoitando. De jeito nenhum. De jeito nenhum, né? Então eu quero fazer, eu estou fazendo, né? Algo assim nesse sentido. Acredito que é válido, acredito que vai ser bom. Difícil vai ser construir, mas Deus está comigo. Deus já mostrou para mim que está comigo. Eu vou buscar essas palavras, né? Dentro de uma igreja evangélica na qual eu sou membro, né? Receioso, Senhor, tu vai falar comigo a respeito disso? Deus tem falado comigo. Tem falado comigo a respeito, né? Tem confirmado o intento do meu coração, o meu desejo. Se eu desviar o meu caminho, não for um caminho que Deus quer, Deus ele corrige. No meio do caminho, opa, corrige aí, é pra cá, é pra lá. Estou muito contente com isso. Com Deus, sabe? Contente. Porque tenho visto a mão de Deus na minha vida, né? E o povo precisa ver a mão de Deus na vida dele, né?
Dizem que nós temos que ser o espelho de Deus, né? A luz de Deus tem que refletir em nós. Mas o povo das igrejas está refletindo alguma coisa? Eu falo aqui, eu tenho muitos erros, muitas falhas. Eu tenho muitas falhas, mas as minhas falhas, Deus vai, no seu tempo, Ele vai me ajudar e todas vão ser corrigidas, né? Aqueles que ficam apontando as minhas falhas, os meus erros, eles ficam confundidos e envergonhados. Tem muitos desses daí que querem o meu mal. Eles querem o meu mal, eles estão buscando o meu mal, eles estão torcendo, eles estão, né, ali esperando. Foi com José, os irmãos de José, né, atraíram ele para um. Qual é a palavra? É boicote? Como é que é a palavra? Atraíram ele para uma cilada. Uma cilada. E não, acho que nem é cilada, mas é cilada. E ali tentaram matar, venderam, né? E aconteceu tudo que nós sabemos, tá? Está escrito. Comigo não será diferente, né? Não é diferente. Não é diferente, né? Ali eu não tenho amigos ali, infelizmente. É triste isso, é triste. Assim, tem sim, mas no conjunto fica difícil ali. Porque os amigos, na verdade, eles são meio isolados. Eles são meio isolados, eles não se misturam também. E aí também não quer muito se envolver, né? Mas nem vai, nem pode, né? Mas não tem amigo ali. É uma pena. É uma pena. Mas eu também não estou generalizando. Porque tem milhões e milhões de pessoas boas ali. Né? Mas ali, na verdade, estou esperando ali para ver se eu fico numa situação tão crítica, mas crítica. E aí eles possam ir com a coleira. Ah, vem cá, agora tu tá submisso a mim. Ah, não conhece. Que Deus me livre disso. Porque dura coisa é. Que Deus me livre de uma situação que eu tenha que ficar dependente desse. Eu fico dependente pego uma latinha na rua, modo de falar que Deus não vai me deixar numa situação dessa. Eu pego uma latinha na rua e fico ali. Se tentar me levar, não vou. Não vou. Essa submissão eu não vou. Não é submissão de irmão. O que está embutido disso não é Deus, não. Não. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Mas é isso daí. Eu vou encerrar aqui, já ficou muito tempo e eu vou jantar. Deus abençoe a todos, a paz de Deus.